No Saber Direito desta semana, o professor Rafael Brasil fala sobre os contratos cíveis na ordem econômica brasileira. Você vai saber mais sobre a Lei de Liberdade Econômica, a boa-fé, a vontade, que é o elemento essencial nos contratos, e as possibilidades de alterações contratuais. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do Saber Direito. Esse é o nosso último encontro dessa série de aulas que nós ministramos por aqui. Só para você ter ideia do tanto de coisa que a gente já falou, e se você não falou, desde já eu quero te convidar a participar das nossas aulas que ficarão gravadas no YouTube. Nós começamos falando aqui sobre Constituição Econômica, sobre os modelos de Constituição. Nós falamos aqui sobre a Lei de Liberdade Econômica, seus principais reflexos, seus principais impactos no direito brasileiro. Falamos sobre a boa-fé objetiva e a relação que a boa-fé objetiva tem com a Lei de Liberdade Econômica. Falamos também sobre a vontade, o elemento mais fundamental de todos para a formação de um contrato. Para isso aqui, nós falamos sobre escada pontiana. Você que está nos acompanhando fez o desenho da escada e escreveu os 3 pilares, né? O plano da existência, da validade e da eficácia. E hoje, no nosso último encontro, nós vamos falar sobre as alterações contratuais trazidas pela Lei de Liberdade Econômica. Meu nome é Rafael Brasil, eu sou advogado, mestrando em Direito Constitucional Econômico, professor de graduação, pós-graduação, e desde já agradeço a sua companhia que me acompanhou aqui por todos esses nossos encontros. Para começar falando sobre o nosso tema da aula de hoje, eu preciso voltar um pouco sobre o que nós já falamos nos temas anteriores. Isso porque vimos que a Lei de Liberdade Econômica, ela mudou bastante coisa no nosso Código Civil, e essas alterações do Código Civil alteraram, impactaram diretamente nas relações contratuais. Em especial, nós vimos aqui que a Lei de Liberdade Econômica, ela valorou, ela trouxe um peso ainda maior na boa-fé objetiva, fazendo com que todas as relações entre particulares fossem presumidamente de boa-fé. E essa presunção da boa-fé, a obrigatoriedade da observância da boa-fé, é que vai impactar no tema que a gente vai estudar aqui na nossa aula de hoje. Vimos que a Lei de Liberdade Econômica alterou o artigo 113 do Código Civil. Antes, o artigo 113 só tinha ali o seu caput. Hoje, o artigo 113, ele tem parágrafos e incisos, mas essa não foi a única alteração trazida pela Lei de Liberdade Econômica no Código Civil. Olha só, eu quero falar para vocês do artigo 421, que, adivinhem só, foi modificado também pela Lei de Liberdade Econômica, pela Lei 13.874 de 2019. Antes, nós tínhamos apenas o caput, agora nós temos também parágrafo único. Antes, nós não tínhamos a figura, a existência do artigo 421-A do Código Civil. Agora, existe a previsão do artigo 421-A, também foi uma inovação trazida pela Lei de Liberdade Econômica. Então, eu quero, para apresentar para você, fazer a leitura desses artigos, lembrando a você, como eu falei nos nossos encontros anteriores, se o seu código, se o seu vade-mecum é de 2019 para trás, está na hora de trocar, já está defasado, isso porque essas alterações trazidas pela LLE, elas vieram de 2019 para cá, 2019 ali do fim do ano para cá. Então, provavelmente, se o seu vade-mecum é segundo semestre, né, 2019-2, ele pode sim ter essas alterações já do Código Civil, tá bom? Olha só, o artigo 421, redação trazida pela Lei de Liberdade Econômica, ele vai falar para a gente: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. E agora, com a existência do
parágrafo único que fala para a gente: nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. E agora a gente tem o 421A, e ele fala assim para a gente, ó: os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que 1. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Inciso 2º. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E o inciso 3º, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Eu não sei se você percebeu, mas a gente teve uma alteração importante. Eu quero começar pelo caput do 421, que trouxe uma alteração que, à primeira vista, não parece ter nenhuma importância, mas, no fundo, tem uma diferença gritante e boa parte dos doutrinadores brasileiros, eles vibraram quando essa mudança aconteceu. Eu estou falando para você da diferença entre a liberdade contratual e a liberdade de contratar. Parecem coisas muito parecidas mesmo, né? Liberdade contratual, liberdade de contratar, só uma terminologia, não parece ter alterado assim grandes coisas ou alterado alguma coisa realmente que tivesse um forte impacto. Mas a verdade é que a mudança dessa terminologia, sim, faz muita diferença para a compreensão dos contratos na atualidade. Olha só, e eu até quero trazer para você uma fala, um trecho de um artigo escrito pela professora, pela sempre professora Giselda Hironaka. Posso dizer, sem medo de errar, que a maior civilista da nossa atualidade, professora de todos nós, a professora Giselda Hironaka, em 2002, assim que o nosso Código Civil entrou em vigor, ela escreveu um artigo falando justamente sobre o erro na nomenclatura do artigo 421. E ela falava assim: confundindo-se muitas vezes liberdade de contratar com liberdade contratual, o diagnóstico foi sempre muito pessimista a respeito da sobrevida institucional do contrato. Mas, como o sonho de John Lennon, o contrato não morreu, nem declinou, nem encolheu, nem perdeu espaço e nem poder. Mas, Rafael, por que você está fazendo toda essa cena, toda essa novela por conta da mudança de uma palavra? Olha só, antes da LLE, a grafia do artigo 421, a redação, ela vinha assim: a liberdade de contratar, de novo, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Agora, a gente tem a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Então, nós temos aqui, de um lado, a liberdade de contratar. De outro lado, a gente tem a liberdade contratual. Mas o que é que cada uma dessas liberdades, afinal de contas, significam e qual é o impacto disso no nosso ordenamento jurídico brasileiro? Vamos lá. Por liberdade de contratar, a grafia que nós tínhamos no nosso artigo 421, antes da introdução da Lei de Liberdade Econômica, basicamente a gente quer dizer que você tem liberdade para contratar com a pessoa que você quiser e celebrar um contrato. Você pode contratar se você quiser. Agora eu te pergunto, alguma vez na sua vida você foi proibido de celebrar algum contrato? Creio que não. Então, falar em liberdade de contratar é uma redundância dispensável no nosso Código Civil, porque não existe nenhum tipo de proibição a contratar com alguma pessoa.
Não tem nenhum problema nisso. Já a liberdade contratual, que agora sim é alteração trazida pela Lei de Liberdade Econômica, ela tem uma diferença muito grande. Sabe por quê? Porque a liberdade contratual, ela é a possibilidade de livre disposição de interesses pelas partes dentro do negócio jurídico. Se você está acompanhando as nossas aulas em todo esse tempo, agora talvez faça sentido para você porque é que na aula passada nós abordamos sobre vontade e por que eu falei aqui, eu abri uma aula para falar sobre escada pontiana, se o assunto era lei de liberdade econômica e direito econômico. É justamente porque a lei de liberdade econômica, ela valorou ainda mais a bendita da vontade. A vontade, ela é justamente o pilar do contrato. E nesse caso, agora se as partes elas têm a possibilidade de dispor livremente do que elas quiserem em um instrumento contratual, se elas podem escolher livremente o conteúdo do negócio, agora sim a gente pode falar em valorização da vontade humana nos negócios jurídicos. Agora sim a gente entende que a vontade humana faz sentido, que a vontade humana ela é respeitada, porque através dessa vontade é que a gente escolhe o que a gente quer colocar num contrato. Desde que a gente tenha nesse contrato a observância, é óbvio, como nós já falamos aqui, e vamos repetir, a observância, a boa-fé objetiva. Então, uma vez observada a boa-fé objetiva, uma vez que as partes elas estão em sintonia, em acordo, elas podem dispor livremente o que elas quiserem naquele instrumento do contrato. E aí agora eu quero falar com vocês sobre essas inclusões, essas inserções feitas pela LLE no artigo 421 e uma novidade, que foi inclusive essa aparição do 421A. O caput do 421 a gente leu, mas se você quiser a gente lê de novo, você quer? Vou ler de novo então. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Ficou bonito demais isso aqui? Eu fico até arrepiado do tanto que isso aqui realmente ficou... Isso aqui é de apaixonar, gente. Ou se você falar isso aqui no ouvido de alguém, a pessoa vai arrepiar na hora, entendeu? A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Não tem erro, entendeu? Chega para quem você ama e fala isso. Ela vai falar que você está doido. Parágrafo único do 421. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. O que isso quer dizer? Vamos lá. Se antes a gente tinha um contexto onde as pessoas a todo custo e a todo tempo se valiam do poder judiciário para resolver suas demandas contratuais, a Lei de Liberdade Econômica entra em cena para reduzir um pouco isso. Deixa eu tentar fazer aqui um apanhado um pouco diferente para vocês. Vocês lembram que na nossa segunda aula, quando nós falamos sobre a Lei de Liberdade Econômica, eu trouxe aqui alguns índices. Lembra? O The Heritage Foundation, o Index da Liberdade Econômica, o Ranking of Freedom Economic of the World. Vocês lembram do Fraser Institute? Eu trouxe esses dois índices para vocês e eu disse para vocês que alguns parâmetros eram utilizados para a gente chegar naquele número que estabelece aonde cada país está no ranking de liberdade econômica. Falei para vocês que o Brasil está na posição de número 143, num ranking de todos os países do mundo. Um dos dados que é utilizado para compor essa métrica, essa aritmética do ranking, é justamente a efetividade e a atuação, o tamanho, o custo do Poder Judiciário. Agora eu te pergunto,
Nós temos no Brasil, de acordo com o último dado do Justiça em Números, do CNJ, 75 milhões de processos judiciais ativos. Reduziu. No penúltimo, nós tínhamos 80 milhões de processos e no antepenúltimo, se não me falha a memória, nós tínhamos 100 milhões de processos judiciais ativos em todo o país. E aí eu te pergunto, será que, humanamente falando, é viável esse tanto de ação judicial? Será que a gente consegue ter uma efetiva prestação do Poder Judiciário, sendo que o jurisdicionado ingressa com ações o tempo todo? E ações, inclusive, que poderiam se resolver de maneira privada, de maneira individual, entre as partes que estão ali naquele contrato, naquele negócio jurídico firmado. E aí, olha que legal, vem a Lei de Liberdade Econômica e coloca um parágrafo único no 421 para dizer o seguinte, olha, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual. Ou seja, em último caso, se vocês particulares tentarem resolver o contrato, tentaram rever o contrato de maneira privada, não deu certo, aí sim você pode se valer do Poder Judiciário. Então aqui a gente fala da afastabilidade, do afastamento, de um distanciamento estatal. Nós temos um distanciamento estatal. Agora a figura do Poder Judiciário, envolvendo questões contratuais entre particulares ou entre empresas, ela passa a ser de acordo com o que fala no parágrafo único do 421, mínima e excepcional. Mas por que é que a gente tem, então, essa intervenção mínima e excepcional? O que que garante essa intervenção mínima e excepcional? Veja só, o 421A, ele vai falar para a gente os contratos civis e empresariais. Ou seja, nós não estamos falando aqui de contratos de relação de consumo. Isso fica para lá, tá? Mas contratos civis, contratos empresariais, presumem-se paritários e simétricos, iguais, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, como, por exemplo, o CDC, garantindo também que 1. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e seus pressupostos de revisão ou de resolução. Segura aí. Vamos falar sobre isso então. Voltando, falando de boa-fé, uma vez que os contraentes observam a boa-fé objetiva, uma vez que os contraentes, eles fazem os seus contratos com base nos deveres anexos de conduta, e nós falamos sobre isso aqui, uma vez que os contraentes, eles são paritários, simétricos, uma vez que as pessoas estão conversando, negociando entre iguais em uma relação negocial, o contrato, o 421A diz pra gente que o contrato ele vai ser paritário, simétrico, perfeito, por assim dizer, até que algum elemento prove o contrário. Então agora, via de regra, os contratos, sim, paritários e simétricos. Sendo paritários e simétricos, olha isso, que legal. As partes, elas não só podem estabelecer o que elas quiserem no contrato, já que a gente teve essa mudança no 421, que agora fala em liberdade contratual, então, além da gente poder estabelecer no contrato aquilo que a gente quiser, sabe o que mais que a gente pode estabelecer no contrato? A gente pode criar as regras de interpretação do contrato, caso alguma coisa ali no meio do caminho aconteça e a gente precise rever, a gente precise analisar de novo aquele instrumento, sabe? A gente precisa modificar aquele instrumento contratual, então a gente pode criar as regras do jogo. É o que fala aqui no inciso 1º, ó. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Então, quer rever?
ou quer resolver, quer cancelar o contrato, você já pode estabelecer previamente, sentar e estabelecer previamente as condições e as formas como isso vai acontecer. Isso me faz muito sentido, especialmente em contratos de grande monta, contratos que envolvem, por exemplo, o agronegócio, que são celebrados entre empresas ou entre particulares. E a gente tem contratos aqui de $500 mil, de 1 milhão, de 5 milhões. São contratos que, se fosse levado para o Poder Judiciário, primeiro, o custo disso ia ser muito alto. Segundo, que a efetividade da prestação jurisdicional não seria adequada com o que as partes pretendem. A gente teria um processo que demoraria muito mais tempo do que demoraria se as partes resolvessem aquilo de modo privado, de modo particular, tá? Então, no contrato, as partes já podem prever esse tipo de situação. E, de novo, o inciso 3º do 421A, ele fala de novo para a gente que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, a gente percebe que a LLE, ela distanciou a intervenção estatal nas relações contratuais entre os particulares, dando mais força a quem? Aquele velho amigo nosso chamado Pacta Sunt Servanda. Agora sim, é coerente para que a gente diga que o contrato faz lei entre as partes, justamente porque as partes elas têm total liberdade de dispor o que elas quiserem naquele instrumento contratual. Percebe? E aí sim, entendendo que existe agora esse princípio de intervenção mínima, a excepcionalidade na revisão contratual, a gente pode perceber que, aonde antes existia a figura de intervenção estatal essa que é positivada na figura do Estado juiz, na pessoa do Poder Judiciário, agora a gente tem a autonomia da vontade das partes. A autonomia da vontade das partes, essa que é legitimada, que é erigida através de quem? Da boa-fé contratual. Ou seja, recapitulando, se eu estou falando difícil, grita, me avisa, fala, professor, calma. Olha só, agora, com a boa-fé objetiva, as partes sempre tiveram, mas através da LLE, nós tivemos ainda mais confirmação sobre isso, as partes tendo a obrigação de zelo, de observação, de dever do cumprimento à boa-fé objetiva em todos os contratos, não é muito mais coerente a gente dizer que, se a gente está presumindo que há a presença da boa-fé, o contrato é paritário, as partes podem negociar o que elas quiserem, e aí aqui sim o contrato faz lei entre as partes. E se as partes têm essa liberdade de dispor o que elas quiserem, elas podem colocar até mesmo as regras do jogo em uma eventual extinção, desfazimento, revisão daquele contrato, e assim fica muito mais fácil para as partes negociarem. Qual que é o impacto disso para a nossa sociedade? Afinal de contas, tá bom, professor, eu entendi, houve essa modificação, mas por que isso é importante para o direito econômico? Qual é a análise econômica sobre essa alteração? Eu quero fazer um parênteses para vocês, e já eu retomo nesse tema, mas eu quero falar com vocês sobre uma historinha chamada Tragédia dos Comuns. Essa história, ela é uma história que retrata um contexto, um relato de microeconomia, e a gente pode fazer o paralelo, aliás, quem faz esse paralelo em uma das suas obras é o professor Eric Navarro, que fala sobre a tragédia dos comuns. E aí ele traça lá o paralelo, falando sobre a tragédia da justiça. A historinha é a seguinte: a tragédia dos comuns é uma história muito conhecida e citada, inclusive, por muitos ganhadores de Prêmio Nobel da Economia. Imagine só uma cidade hipotética, cujo nome é Comontal. É uma cidade, a cidade dos comuns, uma cidade bem familiar, de uma agricultura, de um contexto bem familiar, onde tem ali naquela cidade um pasto muito grande. E uma família foi lá
e colocou ali algumas ovelhas, umas 4 ou 5 ovelhas. O pasto era muito grande. Então, as 5 ovelhas ali pastavam e quando acabava o capim, o pasto naquela região, elas iam para outra região, o pasto regenerava, elas iam para outra região e elas acabavam fazendo ali um processo cíclico de pastagem. Tudo bem. Outra família foi lá e colocou mais 5 ovelhas. Uma terceira família, uma quarta família, uma quinta família foram ali colocando as suas ovelhinhas. No fim das contas, toda a cidade já estava colocando ovelhas naquele pasto. E o pasto estava tão cheio que todas as ovelhas estavam ocupando o pasto, de modo que não dava tempo do pasto se regenerar. Tinha tanta ovelha para pouco pasto que as ovelhas acabaram morrendo de fome. Essa historinha é uma historinha de microeconomia que retrata o poder quando há uma superlotação da capacidade de algo. E assim é o nosso poder judiciário. Existe um estudo que diz que as custas judiciais de um processo, elas implicam tão somente em 12,5% do real valor daquele processo para o poder judiciário. Então, a grande verdade é que a gente tem um poder judiciário muito inchado, um poder judiciário muito caro, muito custoso, e quando a gente consegue modificar o entendimento sobre as relações contratuais, e a gente pega os contratos, que até então todos passavam por uma análise judicial, todos passavam pelo poder judiciário, e agora a gente afasta de cena o Estado juiz, afasta de cena, criando esse distanciamento estatal, a gente aumenta a eficácia do poder judiciário para a atuação daquelas demandas que realmente são imprescindíveis e necessárias para o funcionamento da justiça. Não estou dizendo aqui que nenhum contrato pode ser revisado, pode passar por uma revisional ou um desfazimento contratual através de uma ação judicial. O que eu estou dizendo aqui é que agora, como há esse estabelecimento de um critério onde as partes estão num polo de igualdade, compete mais às partes que revisem seus contratos, que negociem seus contratos, evitando desfazimentos contratuais, do que ao próprio Poder Judiciário. Então, a atuação agora do Poder Judiciário, ela fica, nesse caso concreto, em um segundo plano. E aí, como a gente tem o distanciamento estatal, e o distanciamento estatal, inclusive, está positivado no artigo 2º da Lei de Liberdade Econômica, nós já falamos sobre ele, mas eu vou ler novamente. O artigo 2º fala sobre os princípios que norteiam a LLE. E ele vem dizer, são princípios que norteiam o disposto nessa lei. Inciso 1º, a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas. Inciso 2º, a boa-fé do particular perante o poder público. Inciso 3º, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. Então, nós temos aqui, no artigo 2º da Lei de Liberdade Econômica, no inciso 3º, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado. E nós temos no artigo 421, parágrafo único, dizendo que, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. E, de novo, no 421-A, o inciso 3º, nós temos a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Lembrando para vocês novamente, em caso de revisão, as partes podem criar, estabelecer as regras que elas quererão para aquele instrumento em uma eventual revisão contratual. E aqui sim, para mim, é muito mais plausível de se dizer então, uma frase famosa que foi cunhada por Alfred Fouillet, que é o qui dit contractuel dit juste, ou seja, quem diz o contrato, diz justo.
se eu estou escrevendo esse instrumento contratual, se eu estou pactuando sobre esse contrato, contrato este que é erigido em cima da manifestação livre, voluntária e consciente da vontade das partes, se há vontade das partes, eu posso estabelecer um contrato de forma livre. Isso me dá espaço, inclusive, para inovar no meu contrato, para dispor cláusulas que não existiam antes e agora podem passar a existir. Eu até tenho uma frase do querido Silvio de Salvo Venosa, um grande doutrinador, que diz: preservada a autonomia da vontade das partes, o grande baluarte pactual, importa verificar no caso concreto se o contrato em si ou as cláusulas deste transgridem uma função social. Não só o caso concreto responderá à questão, como outros fatores, como o momento histórico e posição geográfica do contrato, por exemplo. Vocês lembram que lá no artigo 113, a gente fala que os negócios jurídicos, para a sua celebração, tem que se levar em conta a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração? Se trata disso. Além de ter a manifestação da vontade das partes, em um contrato, no caso concreto, nós precisamos da existência de um recorte geográfico para mostrar que naquela região a prática contratual é daquela forma. No fio do bigode, contrato verbal, enfim. E que naquele caso, naquele momento, aquele período histórico vivenciado, por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia, nada mais coerente de falarmos que os contratos eles merecem sim ser revistos, revisados por conta da pandemia, que ocasionou uma quebra generalizada, e para a gente não aumentar ainda mais essa quebra, para a gente não aumentar ainda os números do Poder Judiciário, o número de ingressos de ações, e com isso a gente diminuir a eficácia ao invés de aumentá-la, a gente pensa nas revisões privadas. E aí, com isso, eu já dei essa dica numa aula passada, mas eu quero dar a dica novamente para você. Faça um recorte temporal através das considerandas. Então, sempre que você for redigir um contrato na prática, antes de você colocar as cláusulas contratuais, coloque algumas observações que são importantes para aquele instrumento contratual, para aquele objeto do contrato. Então, você pode estabelecer lá, considerando a situação experimentada por conta do Covid-19, considerando que, no caso concreto, nós estamos passando, as partes, elas livremente desejam fazer uma revisão contratual do contrato de aluguel, tendo em vista que o IGPM foi alto, sabe? Você pode colocar essas considerações prévias antes mesmo do seu contrato, porque com isso você vai situar temporalmente, geograficamente, para que daqui 10 anos, 15 anos, se alguém tiver que interpretar aquele contrato, ou até mesmo você tiver que interpretar aquele contrato, fica muito mais fácil de você entender qual era, afinal de contas, o objetivo naquele instrumento contratual. Faz sentido para você? E olha só, eu preciso dizer para você que se a Lei de Liberdade Econômica nos dá agora a autonomia para contratar ou dispor nos contratos aquilo que a gente quiser, a gente também tem que ter uma autonomia e a gente tem que ter um certo nível de amadurecimento para renegociar os nossos contratos, sem que para isso a gente se valha o tempo todo do Poder Judiciário. Então, dispondo livremente das cláusulas do contrato, você também é livre para dispor sobre a revisão daquele instrumento contratual. Eu gosto muito de uma frase de Flávio Tartucci, eu mencionei essa frase numa aula passada, mas agora eu vou ler, e ele escreveu esse artigo bem na época do auge da pandemia. Ele diz o seguinte: chegou o momento de as partes contratuais no Brasil deixarem de se tratar como adversários e passarem a se comportar como parceiros de verdade. Ao invés do confronto,
é preciso agir com solidariedade. De nada adiantará uma disputa judicial por décadas, com contratos desfeitos e relações jurídicas extintas de forma definitiva. Bom senso, boa-fé, solidariedade. Essas ferramentas serão essenciais no presente e no futuro, muito vezes mais, do que os remédios ou instrumentos jurídicos antes citados, sejam aqueles que geram a extinção ou conservação dos negócios. Justamente porque compete a todos nós agora, em relações contratuais privadas, dispormos o que a gente tem interesse. Estabelecermos aquilo que realmente é interessante às partes. Mas, de novo, para que isso aconteça, é importante que naquele instrumento contratual tenhamos, primeiro, um contrato que observa a boa-fé contratual. Observa os deveres anexos de conduta, o dever de cuidado em relação à outra parte negocial, o dever de respeito, o dever de informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio, o dever de agir conforme a confiança depositada, dever de lealdade e probidade, colaboração, o dever de agir com honestidade, o dever de agir conforme a razoabilidade, equidade, boa razão. Observando esses princípios, observando os direitos resguardados através da boa-fé, do princípio da boa-fé objetiva, aquela boa-fé estabelecida lá no 422, lá no 113, que, de novo, foi alterado também pela Lei de Liberdade Econômica, com a inclusão ali do parágrafo 1º, do parágrafo 2º, dos incisos do parágrafo 1º, a partir daí, a partir da observância desse princípio, a partir do momento que nós temos um contrato que ele é paritário, um contrato que ele é equilibrado entre as duas partes, não há que se falar, a grosso modo, em um primeiro momento, que esse contrato tenha que se valer do Poder Judiciário por qualquer motivo. Ele tem sim que se valer da boa-fé e do bom senso e comportamento ético das partes naquele caso concreto. Olha só, a gente fez a leitura do artigo 113, mas eu quero retomar a leitura desse artigo agora, justamente porque a gente consegue fechar o entendimento do que foi falado lá no começo. O artigo 113, ele fala pra gente: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Daí a gente tem o parágrafo 1º do 113. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Olha só, em um contrato paritário, isso aqui é uma previsão legislativa justamente para afastar do Poder Judiciário aquela obrigatoriedade de análise. O Código Civil já está prevendo como aquele contrato tem que ser interpretado, justamente para evitar até mesmo uma discussão judiciária a aquele respeito. Qual é essa interpretação? Aquilo que as partes fizerem depois. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo do negócio. Corresponder à boa-fé. De novo, a boa-fé. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. E aí a gente tem o parágrafo 2º, que mais uma vez vem confirmar esse entendimento de que há uma necessária ou necessário afastamento da atuação estatal. E quando a gente fala em Estado, a gente fala em Poder Judiciário. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação. Eu posso, antes mesmo de ter algum problema, estabelecer as regras de interpretação, de preenchimento de lacunas, em eventuais situações de omissão e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas situações que foram previstas em lei. Esse artigo, somado ao 422,
somado ao artigo 421, ao artigo 421-A, incluído pela Lei de Liberdade Econômica, que fala que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Esses artigos todos combinados, e agora sim a gente fazendo a somatória de tudo que a gente falou desde a primeira aula, agora a gente chega à nossa grande conclusão, que de fato os contratos eles foram extremamente modificados através da Lei de Liberdade Econômica, uma vez que o objetivo maior da Lei de Liberdade Econômica é o desenvolvimento do país. Através do artigo 170, que fala sobre a nossa ordem econômica, lembra? Artigo 170 da Constituição Federal, o artigo 170 fala sobre a ordem econômica. A Lei de Liberdade Econômica vem para complementar o sentido do artigo 170, buscando um contexto desburocratizado, mais célere, mais ágil, mais barato, mais econômico, com menos intervenção estatal. Você lembra? A gente falou aqui nas nossas aulas sobre a intervenção estatal. Eu quero te fazer uma pergunta. O nosso modelo constitucional é um modelo liberal ou um modelo intervencionista? A gente falou disso, você lembra? Nenhum, nem outro. O nosso modelo constitucional é um modelo de intervenção necessária. Então, o Estado, ele intervém sim quando necessário, e isso decorre, inclusive, da liberdade, da soberania nacional do nosso país. O nosso Estado, ele tem sim a liberdade, a soberania nacional para intervir em qualquer mercado ou em qualquer contexto econômico quando ele entenda ser de interesse da sociedade. Agora eu te pergunto, entendendo que o intervencionismo brasileiro, ele é necessário, e agora a Lei de Liberdade Econômica, ele vem trazer mais uma palavra, além de necessário, ele é excepcional. Ele é excepcional. Ele deve acontecer, sim, em situações excepcionais. Se nós temos um contexto de intervenção excepcional do Estado no mercado, nas relações entre particulares, agora então nós voltamos para o contrato civil, para os contratos empresariais, feito entre particulares, feito entre empresários. Em que momento o Estado deve ou não interferir? Se não naquelas hipóteses de lesão à boa-fé objetiva, se não naquelas hipóteses que vimos aqui de, eventualmente, um vício na manifestação da vontade, aqueles vícios do consentimento que nós vimos na aula passada, quando vimos a formação da escada pontiana, a formação do negócio jurídico. Conseguiu concatenar essas ideias? Então, a Lei de Liberdade Econômica, privilegiando esse ambiente mais sustentável, mais desenvolvido, com menos interferências do Estado, especialmente nas relações privadas, agora a gente tem condição de ter um contexto, uma atuação mais enxuta, até mesmo dos nossos julgadores, até mesmo do nosso poder judiciário, para que eles lidem apenas com aquelas causas mais complexas e que demandam uma análise mais apurada. Assim, nós teremos uma atuação estatal muito mais eficaz, um poder judiciário muito mais eficaz. E isso passa, inclusive, pela atuação dos contratos. Porque eu te pergunto, quantos contratos nós temos no Brasil? Imagino que muitos, né? Imagino que nós tenhamos muitos contratos no Brasil. E tendo muitos contratos, imagine se essa imensidão, esse número incalculável de contratos tivesse que passar todos pela mão do Poder Judiciário. E é nesse contexto que a gente retrata que essas alterações da Lei de Liberdade Econômica nos contratos particulares, nos contratos cíveis, foi extremamente precisa, extremamente valiosa e, mais que isso, trouxe uma alteração, inclusive, em um artigo, em um dispositivo do Código Civil, que deveria ter sido feito antes mesmo da promulgação do nosso Código Civil. Então, para finalizar esse nosso estudo e para a gente passar, então, para a resposta e para as perguntas do nosso quiz, eu quero finalizar com vocês entendendo justamente a eficácia
dos contratos nesse novo momento. É claro que temos que entender, ainda estamos longe de chegar onde nós pretendemos, mas agora, através da educação dos contraentes, e essa educação passa por você, que é operador do direito. Você é operador do direito, conseguindo educar o jurisdicionado, a coletividade, o cidadão, a cidadã, acerca dessa mudança nos contratos, com certeza a gente vai ter um respeito muito maior aos contratos, que nós sabemos que, infelizmente, inexiste em nosso país, já que as pessoas assinam contratos pensando na própria extinção do contrato. E aí, com isso, a gente vai ter um respeito à função social do contrato, que é a sua sobrevida, a sua permanência, ainda que necessária alguma revisão contratual. E com isso a gente vai impactar em todo o contexto do direito econômico, o contexto macroeconômico do nosso país. E agora, finalizando o nosso conceito, e agora que você entendeu essa análise, é hora da gente ir para o nosso quiz. A primeira pergunta do nosso quiz nos diz: nos contratos paritários, letra A, as partes negociantes não poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Letra B, não podem dispor as partes sobre a alocação de riscos. Letra C, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. E letra D, prevalecerão os princípios da revisão contratual e da revisão estatal. Olha, fazendo uma nova leitura então sobre essa questão e respondendo ponto por ponto. Vamos lá. Nos contratos paritários, as partes negociantes, sim, podem estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão. Então, essa foi, na verdade, uma grande inovação trazida pela LLE, onde as partes podem rever e elas podem estabelecer esses parâmetros. Você lembra que eu disse para você que as partes agora elas podem até mesmo criar as regras do jogo, eventualmente em uma revisão contratual? É disso que se trata. Então, a letra A não é a resposta correta. Letra B, não podem dispor as partes sobre a alocação de riscos. Também é uma premissa falsa, muito pelo contrário, as partes podem sim dispor sobre as alocações de risco em seus contratos como uma forma de prever o futuro, o que acontecerá naquele caso concreto. Letra C, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Essa, sem dúvidas, é a alternativa correta. Nós falamos aqui também que, nesse caso concreto, a atuação do Estado ela vai ser pontual, ela vai ser limitada, ela vai ser excepcional. Apenas quando as partes, em um contrato específico, não agirem de boa fé, não respeitarem as obrigações contratuais dispostas. Então, apenas nesses casos, ou após uma tentativa de revisão, sim, caberá ao Estado a revisão. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra C, mas vamos ver a letra D, porque ela está errada. Prevalecerão os princípios da revisão contratual e intervenção estatal. Na verdade, é a intervenção mínima do Estado. Então, a revisão contratual, ela ocorre apenas em casos excepcionais, não em todas as situações. E a intervenção estatal também foi reduzida. Então, a resposta, alternativa C. Vamos agora para a nossa segunda pergunta do quiz. A liberdade contratual é, letra A, a possibilidade de realização de contratos. Letra B, a possibilidade de escolha do conteúdo do contrato. A possibilidade de abdicar dos deveres anexos de conduta em um instrumento contratual. Ou letra D, a faculdade de alteração de um dos contraentes em um negócio. Olha só. De novo, vamos fazer a leitura agora pontuando cada uma das alternativas.
A possibilidade de realização de contratos é a liberdade de contratar. Você lembra que antigamente no nosso Código Civil a gente tinha essa previsão equivocada, tida por muitos doutrinadores, muitos pensadores, desde a vigência do nosso Código Civil de 2002 como equivocada, e agora ela muda o seu sentido para a liberdade contratual, que é a possibilidade de escolha do conteúdo do contrato, portanto, letra B é a questão correta. A liberdade contratual é a possibilidade de escolha do conteúdo do contrato. Agora, vamos analisar as outras questões para a gente ver o porquê é que elas estão erradas. A letra C, a possibilidade de abdicar dos deveres anexos de conduta em um instrumento contratual. Jamais. As partes não têm essa faculdade, porque os deveres anexos de conduta, eles fazem parte da boa-fé objetiva, que inclusive não precisa nem ser mencionada em um contrato específico. Isso porque, se tratando de um supraprincípio, de um princípio transversal, a boa-fé objetiva, ela deve ser respeitada em todas as etapas, na fase pré-contratual, nas tratativas, né, o que eu chamo de namoro, aquela fase de acordos, na fase contratual e também na fase pós-contratual. Então é por isso que não é a letra C. Não existe essa possibilidade, não existe essa faculdade. E a letra D, a faculdade de alteração de um dos contraentes em um negócio. A alteração de um dos contraentes em um negócio vai mudar completamente a formatação daquele contrato. E, na verdade, você está celebrando um outro instrumento contratual e é por isso que não se trata, então, de liberdade contratual. Vamos agora, então, para a nossa terceira e última questão. São princípios da Lei de Liberdade Econômica. Letra A. A liberdade como uma exceção no exercício das atividades econômicas. Letra B. A boa-fé do poder público. Letra C. A intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas. Ou letra D. O reconhecimento da superioridade do Estado perante o particular. E aí, já conseguiu encontrar qual é a alternativa correta? Vamos procurar junto então. Olha só. São princípios da Lei de Liberdade Econômica. A liberdade como uma exceção no exercício das atividades econômicas? Não, muito pelo contrário. A liberdade não é uma exceção. A liberdade passa a ser regra no exercício das atividades econômicas, em especial aquelas atividades econômicas de baixo risco, que não importam em nenhum risco e, portanto, com base no artigo 170 da Constituição Federal, que fala da livre iniciativa, com base na Lei de Liberdade Econômica, que reafirma a liberdade de empreendimento, de empreendedorismo, a gente tem que a letra A é completamente errada. Letra B, a boa-fé do poder público. Na verdade, você lembra bem, e eu falei sobre isso aqui, na nossa aula sobre boa-fé, nós temos na Lei de Liberdade Econômica duas espécies de boa-fé. Uma é aquela boa-fé objetiva e a outra é a presunção de boa-fé do particular perante o poder público. Então, na verdade, quem tem boa-fé aqui é o particular e não o poder público. A terceira, letra C, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas. Essa aqui nos parece ser, sim, a alternativa correta. Isso porque há a previsão na Lei de Liberdade Econômica que a intervenção do Estado seja apenas de modo subsidiário e excepcional. Então, a resposta correta, letra C. Vamos agora analisar a letra D. O reconhecimento da superioridade do Estado perante o particular. Na verdade, é o contrário, né? Na verdade, o reconhecimento é da fragilidade, da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Isso, inclusive, de acordo com o princípio do indubio pro libertatem, que garante essa facilitação e um equilíbrio entre o particular perante o poder público. Resposta, letra C. Eu não sei se você é formado, se você é advogado ou advogada, ou se você é estudante. A minha história
com o Saber Direito começou nos bancos da faculdade, quando eu estudava na graduação e me preparava para a prova da OAB. Eu lembro que eu passava madrugadas estudando e o Saber Direito fez companhia para mim nessas madrugadas de estudo. Então, naquele momento, através das aulas do Saber Direito, eu consegui me preparar adequadamente para a prova da OAB e, mais do que isso, acreditem em mim, naquele momento eu consegui me despertar sobre a importância do estudo, vendo o exemplo de outros professores, de tantas pessoas que me antecederam por aqui. Então, eu quero dizer que para mim é um privilégio muito grande, uma satisfação muito grande poder participar desse quadro tão querido para todos nós que somos do mundo jurídico no Brasil, tão importante para toda a sociedade, de disseminação, de divulgação de conhecimento jurídico para todos os 4 cantos do país. Então, através desse meu exemplo, e aqui fica o meu agradecimento ao Saber Direito, que para mim foi um quadro que mudou a minha vida, eu também quero te desafiar a continuar assistindo, a continuar participando e a divulgar esse tipo de conteúdo com o máximo de pessoas que você conseguir. E aqui fica o meu abraço a você, o meu agradecimento por ter acompanhado em todas essas nossas aulas e, quem sabe, até um próximo encontro. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.